Olá, paz do Senhor a todos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês uma curiosidade bíblica que se encontra no primeiro verso do livro dos Gênesis. O primeiro versículo e a primeira palavra na língua hebraica. Então é uma curiosidade linguística. E qual é o intuito disso aqui? Você vai entender daqui a pouquinho. E para a gente começar, vamos tomar por base 3 textos. Primeiro, o capítulo 1, versículo 1 de Gênesis, que você já sabe de cor. O que diz? No princípio? Isso mesmo. Está escrito aqui. Ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Guarde essa palavra. No princípio, esse texto. João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Vamos lá? Guarde também a palavra princípio. Colossenses 1,18, Paulo escrevendo. E ele, Jesus, é o cabeça do corpo da igreja. É o princípio. Guarde princípio. E o primogênito dentre os mortos. Para você que não lembra, ou não aprendeu ainda, a Bíblia foi escrita em 3 idiomas básicos. O Antigo Testamento inteiro foi escrito em hebraico e aramaico. Ou seja, todo o Antigo Testamento utilizou-se essas duas línguas. Só que muito mais em hebraico, porque só algumas partes de Esther e de Daniel foram escritas em aramaico. Então podemos dizer que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico. O Novo Testamento foi escrito totalmente em grego, a língua grega. Por quê? Porque a língua grega era a língua comum da época de Cristo. E um pouco depois também. Era como se fosse o nosso inglês hoje. Como se fosse uma língua universal, a língua do comércio. Beleza? Pegou? Bom, vamos lá. Então, como é a curiosidade linguística, vamos pegar essa palavra aqui, no princípio. É Antigo Testamento, então foi escrito em hebraico, isso mesmo. No princípio, se lê em hebraico assim, ó. São essas letrinhas aqui, ó. Bereshit. Bereshit. Repete aí você. Bereshit. Bereshit. Aí, isso mesmo. E a palavra Bereshit, ela se divide basicamente em 2 partes. A primeira letra, que é B. O B significa algumas coisinhas em hebraico. Ela pode vir do hebraico, significando para nós em, no, na, pelo, pela, sobre, com e algumas coisinhas mais. Então, B, no, tá aqui, no. Reshit significa, ó, Bereshit, princípio. Reshit significa princípio. Então, vamos lá. Só que a palavra Reshit, tá número 1 aqui, ó, e 1 aqui, para você saber, tá bom? Que qual palavra é. A palavra Reshit, ela vem de uma raiz hebraica que tem um significado um pouco diferente. Que a raiz é Rosh. Repita assim, Rosh. Isso. Rosh significa cabeça, que não deixa de ser o primeiro, não é isso? Ou seja, a raiz se completa com a palavra. E olha só para você ver como que a raiz realmente é. Ó. O Reish, o Reish, o Aleph, o Shin. Ou seja, essa parte da palavra significa, da raiz original, Rosh, que significa cabeça. Tá pegando até aqui? Então vamos lá, vamos continuar que daqui a pouco você vai entender. Agora a gente vem para o Novo Testamento, que diz assim, ó, no princípio, ou seja, no princípio era o verbo, número 2. Número 2. Como nós estamos falando do Novo Testamento, estamos falando de grego, não é verdade? E isso aqui se lê assim, ó, arque. Vamos falar também? Fala você, arque. Isso, legal. Arque, no grego, significa em português princípio, começo. Alguém, pessoa ou coisa que inicia algum evento. Então, arque é a palavra grega equivalente ao reshit em hebraico. Tá bom? Olha só, o que eu quero
começar a juntar aqui para você, se você ainda não começou a pegar. Eu quero revelar para você Cristo no primeiro versículo da Bíblia em alguns textos que nós citamos aqui. Isso mesmo, revelar Cristo no primeiro versículo da Bíblia e mais especificamente na primeira palavra, Bereshit. Se você não pegou, redobre a sua atenção agora. Olha só, Cristo, o nosso Senhor Jesus, ele é criador de todas as coisas, não é? Você concorda com isso? Sim ou não? Então vamos fazer o seguinte, vamos ler, para te dar mais certeza, o próprio capítulo 1 de Colossenses. Capítulo 1 de Colossenses, a partir do versículo 15. Olha o que fala sobre Cristo. Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Olha só, Jesus, Ele é antes de todas as coisas e todas as coisas só subsistem por causa dEle. Igual no versículo 18. Ele, Cristo, é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. Peraí. Paulo está afirmando que o arquê, ou o Bereshit, é uma pessoa. Porque falando de Cristo, ele fala, ele, Cristo, é o arquê, que é o texto grego, correspondente ao Bereshit, o texto hebraico. Ou seja, ele, Cristo, ele é o princípio. Você está pegando? Se ele é o princípio, nós podemos, de certa forma, afirmar que o Bereshit e o arquê é uma pessoa. Não é? Se o Bereshit é uma pessoa, então ele é criador. Foi ele que estava lá em Gênesis, porque o Bereshit é ele. Ele é o cabeça da criação. Tá pegando? Se ele é o Bereshit, que é o princípio, e a palavra princípio vem de Reshit, e a origem dela é Rosh, que é cabeça, Cristo é o cabeça de toda a criação. Por isso que tudo foi feito por ele. Ele é criador. Olha só, isso é muito claro no texto de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo. Ou seja, lá no começo, a pessoa de Cristo, o arquê, o Bereshit, se manifestou em forma de palavra, o verbo criador. E o verbo, a palavra criador, que é Jesus, estava com Deus. E Jesus, que é o verbo, era Deus. Então Jesus é Deus claramente. Só que olha que Paulo vem. Ele é o cabeça. Ele é o Rosh do corpo da igreja. Sim, porque ele está sobre o corpo da igreja. Ele é o cabeça. Ele é que coordena. Só que ele é, a palavra é vem do grego estin, que significa ser. Então, Jesus, ele é o princípio. Só que a palavra arquê é interessante no grego, igual eu li para vocês. Pode significar pessoa ou coisa que inicia. Não sei se você pegou. Ou seja, no princípio, a pessoa começou a fazer tudo isso. Que pessoa começou a fazer tudo isso? É lógico que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que estava lá criando todas as coisas, porque Ele é o Reshit, Ele é o arquê, Ele é o Rosh, Ele é o Senhor de todas as coisas, que nós lemos aqui também nos outros textos. Você pegou essa curiosidade? O que eu queria compartilhar com você em cima disso? Se Ele é o começo, se Ele é o começo de todas as coisas, e tudo se inicia por intermédio dEle, para Ele todas as coisas, então, quando nós também formos começar algo nas nossas vidas, por que não deixar o Rosh, o cabeça, o Reshit, o princípio, começar por nós? Porque você viu que tudo que Ele criou é perfeito. O universo é perfeito. Porque Ele é o cabeça.
Que tal você e eu deixarmos o cabeça nos guiar por intermédio do Espírito Santo? Por que não deixar a cabeça falar e a cabeça não é você? Por mais que você seja milionário, muito rico ou tenha dons sobrenaturais, saiba que acima de você está a cabeça e a cabeça é Cristo. Então Ele é que deve nos coordenar. Eu sei que é difícil e eu confesso por mim mesmo que nem sempre eu sigo esse conselho. Mas lendo esse texto me impactou. Eu gostaria de compartilhar ele com vocês. E olhando para isso aqui, eu consegui enxergar o princípio que é Cristo. Olha só, poderíamos ler esses textos então assim. Jesus criou com Deus os céus e a terra. Jesus criou. Jesus era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele, Jesus, é o cabeça do corpo da igreja. Jesus é o primogênito dentre os mortos. É óbvio que o texto quer dizer isso. E Paulo, de maneira esplêndida, através do Espírito Santo, nos dá essa grande revelação. Cristo, irmão, ele está presente no primeiro versículo, no último versículo. Cristo é o centro de toda a Bíblia e tudo é para ele, para o louvor dele, para a glória dele. Sim? E em Gênesis, quando ele cria um negócio interessante. O tempo, o espaço e a matéria. Ou seja, as leis que Einstein organizou e colocou tudo isso na teoria geral da relatividade, Cristo fez lá no começo. Tempo, espaço e matéria. Sim? Por que o tempo? Porque quando Deus coloca o Sol e coloca a Terra para girar em torno dele, em torno do Sol, e a Terra para girar em torno dela mesma, Jesus, como Pai, está criando o tempo cronológico. Sim, podemos encontrar isso em Gênesis. Deixa eu ver aqui rapidinho. Gênesis capítulo 1. Olha o que diz o versículo 14. E disse Deus, haja o verbo, luminares na expansão dos céus, para haver separação entre noite e dia, ou seja, a Terra girando em torno de si mesma no movimento de rotação, para dar o dia. Porque você sabe, a Terra girando em torno dela mesma, quando ela dá uma volta completa, passou-se 24 horas. E olha só, e sejam eles para sinais e para tempos, ou seja, o tempo começou, e para tempo determinados, e para dias, e para anos. Continuando, Jesus então cria o tempo igual nós acabamos de ler. Sim ou não? Claro que sim. E olha só, a Terra ela tem basicamente 3 movimentos. Vou falar de 2. Que movimentos são esses? Nós sabemos que o Sol ele está parado no centro do sistema solar. Ele não se mexe, o Sol. Parado em relação a nós. Então o Sol ele não se mexe. O que se mexe são os planetas em volta, inclusive a Terra. A Terra tem um movimento chamado movimento de rotação. Então que movimento é esse? É o movimento que ela gira em torno dela mesma. Então olha, o Sol parado e a Terra girando determina o dia e a noite. Então ela gira em torno dela mesma para determinar as 24 horas, 12 horas do dia e 12 horas da noite. Esse movimento é um movimento de rotação. E para você que não sabe, esse movimento de rotação nós estamos girando nesse momento em torno de nós mesmos a 1666 km por hora. Incrível, não é? E você não percebe. Mas foi Cristo que fez isso, falando que serviria para os tempos, as estações, não é? E para os anos. E olha só, a Terra faz outro movimento em torno do Sol. Ela gira em torno do Sol. Então ela vai girando em torno de si mesma, que é os dias, e vai girando e girando em torno do Sol. E esse giro que ela faz aqui é o Sol e a Terra. Então ela gira assim para os dias e assim para os anos. Cada volta que ela dá completa em torno desse Sol, um ano se passa. Ou seja, aproximadamente a Terra leva 365 dias para dar uma volta inteira em volta do Sol.
E sabe quantos quilômetros por hora ela dá essa volta em torno do Sol? Aproximadamente 107 mil quilômetros por hora. Então nós estamos girando a 1.666 quilômetros por hora em torno de nós mesmos e 107 mil quilômetros por hora em torno do Sol. Maravilhoso, não é? E você e eu não sentimos isso. Presta atenção. Agora é onde eu queria chegar. Teve uma vez que Josué orou e o Sol parou. Ou seja, o dia demorou mais. O tempo ficou parado. O Sol ficou brilhando por mais tempo. Quase um dia inteiro. Então Deus atrasou de alguma forma o tempo. Como que isso se faria cientificamente, tá? Cientificamente, porque é para você pensar. Cientificamente, funcionaria assim, basicamente. A Terra ela gira em torno dela mesma, então o Sol vai batendo em partes do nosso globo. Então, onde aqui que está batendo é dia, aqui atrás é noite. Deus, no mínimo, deveria, ou faria, não sei, fazer um movimento de rotação da Terra parar. Mas nós estamos girando a 1.666 km por hora. Qual é a consequência de uma freada brusca nessa velocidade? Cientificamente, nós seríamos arremessados a 1.600 km por hora, porque ela está girando, que se ela parar, os corpos tendem a continuar em movimento, não é? Assim como você está no carro, você está a 100 km por hora junto com o carro. Você freou, seu corpo se projeta a 100 km por hora. Então nós deveríamos ser projetados. Só que quando ela para, todas as edificações vão junto também. Sabe o que aconteceria? Todas as edificações do mundo cairiam pela força aplicada. E os mares? E os rios? As águas iriam para cima da terra e cataclismas aconteceriam. Não é? Mas tem um texto que diz: pois porque para Deus nada é impossível. Não é? Mas pensa nisso. Como que Deus fez essa terra parar? Como que Deus fez esse tempo dar uma pausa e o Sol ficar mais tempo sobre aquela região? Sabe por quê? Porque seu Deus é maravilhoso. Ele é o Reshit, ele é o Arque, ele é o cabeça. Então é ele que coordena todas as coisas. E todo o universo está sob a autoridade do nosso Jesus. Você pode dizer um amém? Então fica com Deus, só uma curiosidade linguística para a sua vida. Tchau, tudo de bom.